A BR-116, no trecho da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é conhecida como uma das estradas mais mortais do país. Mas o que poucos sabem é que existe algo que não pode ser explicado. Algo que espera, silencioso, por motoristas solitários. Eles chamam essa presença de Asmodeus, o caçador de almas. Dizem que ele existe desde que a estrada se tornou mortal, alimentando-se da morte de quem se atreve a atravessá-la à noite. Rafael, um jovem motorista, dirigia sozinho numa noite de chuva torrencial. Seus faróis mal iluminavam as curvas da serra. Ele não sabia que estava prestes a cruzar com algo que desafiava a própria vida. Rafael, com uma voz de medo, fala: "Que neblina é essa? Não consigo enxergar nada à frente." A névoa parecia viva, ondulando sobre o asfalto como se tivesse vontade própria. Entre as árvores, sombras se contorciam, maiores do que qualquer humano. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rafael, tentando manter a calma, fala: "Devo estar imaginando? Só imaginação, não é real." De repente, uma figura surgiu na estrada, distorcida e monstruosa. Olhos flamejantes, dentes afiados, uma capa de sombras que se espalhava como fumaça. Era Asmodeus, o caçador de almas perdidas. Asmodeus, com uma voz grave e arrastada, fala: "Você atravessou meu domínio. Agora, sua alma pertence a mim." Rafael apertou o volante com força, mas o carro parecia pesar toneladas. A estrada se estendia à frente, mas cada curva parecia engolir a luz dos faróis. O vento uivava, carregando sussurros que não pertenciam ao mundo dos vivos. Rafael, desesperado, fala: "Não! Isso não pode estar acontecendo. Preciso sair daqui." Asmodeus avançava, deslizando sobre o asfalto como se fosse feito de pura escuridão. Dizem que quem encontra Asmodeus na BR-116 nunca mais é visto. Rafael respirava com dificuldade, o coração quase saindo pela boca. Mas ele ainda não sabia que Asmodeus estava ligado à própria estrada, alimentando-se do medo, observando cada movimento, esperando o menor deslize. Eles estão aqui. Muito antes de carros e da própria BR-116, a Serra das Araras já era conhecida como um lugar perigoso. Caminhos sinuosos, penhascos traiçoeiros e noites escuras tiravam a vida de viajantes e tropeiros. Mas havia algo mais, algo que não pertencia a este mundo. Dizem os manuscritos antigos que Asmodeus nasceu do medo humano, alimentando-se das almas dos incautos. Um demônio astuto que só pode existir onde o sofrimento é intenso e constante. Ele esperava silencioso, aguardando o momento de transformar o caminho em um território de morte e terror. Com a construção da BR-116, Asmodeus não desapareceu. Ele se adaptou às máquinas, ao rugido dos motores e ao brilho dos faróis. A estrada tornou-se seu domínio. Cada curva mortal, um ritual para capturar mais almas. Motoristas que passavam a noite muitas vezes relatavam ouvir vozes de si mesmos sussurrando pelo vento, premonições de que algo os aguardava. Dizem que Asmodeus só se mostra àqueles que cruzam seu território com medo no coração. Ele não aparece sempre como um vulto distante. Às vezes, ele se manifesta em meio à neblina, com olhos vermelhos, dentes afiados e uma capa feita de pura escuridão. Cada acidente na estrada não é apenas fruto do acaso. Sua presença manipula o medo, o clima e até o asfalto, criando situações onde escapar se torna quase impossível. Mas havia algo mais sombrio. Asmodeus não apenas se alimentava da morte. Ele escolhia suas vítimas, testando coragem, arrependimento e desespero. E aqueles que olhavam para ele diretamente nos olhos sentiam suas próprias almas sendo arrancadas antes mesmo do corpo tocar o chão. Rafael, com uma voz de medo, fala: "Não, essa estrada parece viva, parece que quer me engolir." Não é apenas medo, é algo mais. E assim, noite após noite, Asmodeus consolidou seu domínio sobre a BR-116. A lenda cresceu entre caminhoneiros.
moradores da região e viajantes que desapareceram sem deixar rastros. Cada curva da Serra das Araras é marcada pelo seu poder, cada neblina carregada de almas que jamais encontraram paz. Rafael ainda não sabia disso. Ele não sabia que a estrada em que dirigia havia sido escolhida por um demônio antigo, uma entidade que existia muito antes da própria estrada e que agora estava prestes a testá-lo. A noite estava mais escura do que nunca. Rafael apertava o volante. Cada curva da BR-116 parecia se estender infinitamente. A neblina cobria tudo, tornando impossível enxergar o que estava à frente. Rafael, com uma voz trêmula, fala: "Não, isso não pode estar acontecendo. Preciso sair daqui, preciso sair agora." E então ele sentiu uma presença. Não era apenas a estrada ou o vento. Algo caminhava ao lado do carro, movendo-se silenciosamente, como se a própria escuridão tivesse forma. Rafael, quase sem fôlego, fala: "Quem está aí? Mostre-se!" A neblina se abriu por um instante, revelando uma figura monstruosa. Olhos vermelhos flamejantes, dentes afiados e uma capa feita de sombras que se espalhava como fumaça. Era Asmodeus, o caçador de almas. Asmodeus, com voz grave e arrastada, fala: Você atravessou meu domínio mortal. Sua alma está à minha espera. O carro de Rafael parecia desacelerar sozinho, como se a estrada estivesse viva, manipulada pelo demônio. O vento carregava risadas distorcidas e vozes do passado sussurravam pelos penhascos da Serra das Araras. Rafael, desesperado, fala: "Não, eu ainda posso escapar. Ainda posso. Eu tenho que sobreviver." Asmodeus avançava silencioso, deslizando sobre o asfalto molhado. Cada farol revelava sombras contorcidas, vultos indistintos que pareciam tentar agarrar Rafael. A estrada, agora, não era apenas um caminho, era uma armadilha. O carro derrapou em uma curva fechada. Rafael gritou enquanto tentava recuperar o controle. As sombras da estrada se aproximavam, movendo-se com vontade própria, distorcendo a realidade ao redor. Rafael, com a voz quase quebrada, fala: Eu não vou ser uma dessas histórias. Não hoje." Se você está acompanhando essa história e quer descobrir se Rafael consegue escapar de Asmodeus, deixe seu like, se inscreva no canal Vultos da Noite e ative o sininho. A continuação desta história aterrorizante vai aparecer na tela agora. E você não vai querer perder. Rafael sentiu o coração pulsar em desespero. Cada curva parecia maior que a anterior. Cada sombra parecia alcançar seu carro. A neblina se adensava, engolindo os faróis e tornando impossível distinguir céu e estrada. Rafael, com a voz tremendo, fala: Não posso parar. Preciso continuar. Preciso sair daqui." Asmodeus se aproximava silencioso, mas não precisava correr. Ele manipulava a estrada, fazendo curvas se tornarem labirintos e o asfalto escorregadio como se estivesse vivo. O demônio brincava com Rafael, projetando ilusões, vultos de outros motoristas que já haviam desaparecido, carros que surgiam e desapareciam na névoa, sussurros de vozes conhecidas pedindo ajuda. Rafael apertou o acelerador, tentando se livrar da névoa que parecia sugar cada gota de luz. Mas algo no coração da estrada o alertava. Asmodeus estava sempre à frente, sempre entre ele e a liberdade. Rafael, com voz ofegante, fala: Isso não é real. É só medo. É só a estrada. Eu consigo escapar." Mas a estrada parecia obedecer ao demônio. Cada curva se tornava mais traiçoeira. Árvores retorcidas pareciam se inclinar para tocar o carro. Vultos surgiam e desapareciam ao redor. E então, Rafael viu com horror uma forma negra, alta, olhos flamejantes fixos nele, flutuando acima do asfalto. Era Asmodeus. Asmodeus, com voz grave e ameaçadora, fala: Fuja quanto puder, mas minha sombra estará sempre sobre você. Rafael sentiu o ar pesado, como se estivesse respirando água. O carro tremia e o motor rugia, mas não conseguia mais acelerar. Ele viu vultos de motoristas desaparecidos, todos com olhos vazios, estendendo as mãos em silêncio, implorando ou avisando. Rafael, quase em desespero absoluto, fala: Eu não posso ser mais um. Eu não vou morrer aqui. E assim, noite após noite,
Asmodeus persegue aqueles que ousam atravessar a BR-116. Mas naquela noite, algo no espírito de Rafael poderia mudar o destino. Ele teria coragem suficiente para enfrentar o demônio, ou seria mais uma alma perdida para a lenda da estrada maldita. Rafael sentia suas forças se esgotarem. Cada curva da BR-116 parecia se alongar, como se o tempo também estivesse sob o controle de Asmodeus. A névoa agora não só encobria a estrada, mas parecia tocar seu coração, sussurrando segredos sombrios e mostrando imagens de seus piores medos. Rafael, com voz ofegante e cheia de medo, fala: Eu não posso mais. Não posso deixar que ele me alcance. Asmodeus avançava, silencioso e implacável, sua capa de sombras se espalhando pelo asfalto, criando braços que quase agarravam o carro. Seus olhos flamejantes queimavam na escuridão, refletindo as almas que ele já havia consumido. Asmodeus, com voz grave e arrastada, fala: Cada curva, cada erro, seu medo alimenta meu poder. Você não escapa. Rafael apertou o volante, tentando controlar o carro enquanto a estrada parecia viva, inclinando-se, vibrando e criando obstáculos impossíveis de evitar. Ele viu vultos de motoristas desaparecidos surgirem na névoa, apontando para ele como se implorassem por ajuda ou avisassem sobre o destino que o aguardava. Rafael, gritando, fala: Não vou ser mais um. Eu ainda posso sobreviver. Por um instante, tudo ficou silencioso. A estrada parecia suspensa no tempo. Asmodeus estava à frente, mas Rafael percebeu algo. A coragem em seu coração brilhava mais forte do que o medo. Ele decidiu que não seria apenas mais uma vítima da estrada maldita. Rafael acelerou com toda a força que tinha, desviando de curvas traiçoeiras e sombras que tentavam segurá-lo. Asmodeus gritou, um som que reverberou pelos penhascos e árvores da Serra das Araras, misturando fúria e horror. Asmodeus, com voz enfurecida, fala: Você ousa desafiar-me, mortal. Minhas garras irão buscar sua alma até o último suspiro. A estrada tremia. O carro de Rafael dançava sobre o asfalto como se estivesse sobre chamas invisíveis. Mas a coragem de Rafael, mesmo cercada pelo medo e pelo poder de Asmodeus, parecia quebrar a maldição que prendia a estrada. Rafael sentia cada músculo do corpo tenso, o coração quase explodindo no peito. A estrada parecia não ter fim, e a presença de Asmodeus estava em cada sombra, em cada curva, em cada gota de chuva que caía sobre o asfalto. Rafael, com voz trêmula, mas determinada, fala: Eu não posso deixar que ele me alcance. Eu ainda tenho uma chance? Asmodeus avançava, os olhos flamejantes queimando a escuridão ao redor. O carro tremia, as sombras se contorciam e o vento sussurrava os nomes daqueles que já haviam desaparecido na estrada. O demônio estendeu seus braços de sombra, tentando agarrar Rafael antes que pudesse escapar. Asmodeus, com voz ameaçadora, fala: Sua coragem é inútil. Cada respiração que toma me fortalece. Você não escapa! Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. A coragem e o desespero de Rafael se misturaram, criando uma força que ele mesmo não sabia que possuía. Ele pisou fundo no acelerador, desviou de cada sombra e curva com precisão impossível, como se a própria estrada estivesse permitindo sua fuga. Rafael, gritando com força e esperança, fala: Eu não vou ser mais uma alma perdida. Eu ainda posso viver. Asmodeus rugiu, um som que parecia atravessar montanhas e penhascos. Mas por um momento, a presença do demônio pareceu vacilar. A névoa começou a se dissipar, e o caminho diante de Rafael ficou visível. Rafael, com voz ofegante, fala: Está claro. Estou conseguindo. Estou saindo daqui. Enquanto o carro desaparecia na curva final, a figura de Asmodeus ficou imóvel por um instante. O demônio não havia sido destruído, mas Rafael havia sobrevivido. Dizem que ele nunca mais voltou à BR-116 à noite. Mas Asmodeus continua lá, esperando, observando, pronto para a próxima alma perdida que ousar atravessar a estrada. Se você quer descobrir mais histórias como essa, com lendas aterrorizantes e relatos sobrenaturais, deixe seu like, se inscreva no canal Vultos da Noite e ative o sininho. E não se esqueça,
Na tela agora está o próximo vídeo da série, cheio de mistérios e terror que você não vai querer perder.